e aí eu já faço as apresentações. Então, vamos lá, né? Boa tarde. Eu agradeço a participação da professora Ana Lúcia Guedes Pinto aqui conosco hoje, falando um pouquinho dos seus trabalhos, das suas pesquisas, aceitou o convite, né, conosco para falar aí sobre as questões do estágio. Eu já te agradeço muito, professora Ana. Nós estamos aqui, né, há vários alunos, tanto do curso de pedagogia, acredito também que tenhamos outros alunos dos cursos da Universidade de São Francisco, e essa é uma iniciativa do curso de pedagogia de proporcionar aos nossos estudantes temáticas que eles têm mais dúvidas, que eles têm vários desafios, né, durante a vida acadêmica. E nós sabemos que os estágios, né, professora, é um deles. Nós estamos na terceira versão no curso de pedagogia com o PIBID, a residência pedagógica também. E eu, como docente do curso de pedagogia, sempre nos é desafiado a fazer os convites, né? Conversar com os pesquisadores, as pessoas que estão à frente desses estudos. Por isso, eu te agradeço o meu convite já, né, de ter aceitado, professora. É sempre bom. A gente sabe que agora os eventos híbridos, né? Então, nós temos às vezes presencial, às vezes nós temos online também, são sempre muito bem-vindos e acrescentam muito na formação dos nossos estudantes. Pode falar, professora, fica à vontade. Eu queria só uma pergunta curiosa. Claro. Os alunos são os estudantes de pedagogia. De qual campus? Nós temos o curso hoje em Campos de Bragança Paulista e o campus de Itatiba. Nos dois, tá. Isso, os nossos cursos. Mas sempre, se tiver algum aluno de outro curso que quiser se manifestar aqui no chat, nós temos também, é sempre divulgado para toda a comunidade. Então, os temas que são interessantes, os nossos estudantes participam, mas eu acredito que a grande maioria aqui são todos os nossos estudantes do curso. Tem um licenciado em História, licenciatura em História, que também é... obrigada, Jonathan, que também é nosso estudante. A Suelen é doutoranda em Educação, tá vendo? Então, sempre a gente abre para a comunidade e os nossos estudantes afins, né, com as temáticas afins, participam com a gente. Tá joia. Passo a palavra, professora, fica à vontade, tá então, bom? Eu posso começar. Pode, fica à vontade, pode começar. Então, boa noite, obrigada, Renata, pelo convite. Eu queria começar dizendo que é um prazer falar com vocês. Eu fui professora da... que bom, Suelen. Eu fui professora da Universidade de São Francisco no final dos anos 90. Verdade, professora. E trabalhei com alguns colegas aí e já participei também de bancas de defesa e qualificação também em Itatiba, né? Então eu vou apresentar, acredito que eu vá usar 30 minutos ou 40 no máximo, entre 30 e 40 no máximo, e eu vou seguir os slides, então, e vou daí, seguindo os slides, fica mais fácil para eu não me perder. E eu organizei, então, a minha fala em torno do meu trabalho como professora do curso de pedagogia, que eu sou na Faculdade de Educação da Unicamp. Então, eu vou precisar compartilhar a tela, né? É uma guia, né? É uma guia? Né? Isso, ou é a tela inteira? É uma guia, né? Isso. Tá. A professora Ana já é filha da casa, né? A professora Ana já trabalha com a gente. É sempre muito bom receber os professores. Peraí, engraçado, eu não estou... É um PowerPoint, mas... Então, acho que é a tela inteira, não é uma guia. Deixa eu só... Esse PowerPoint, Pro, você pode compartilhar uma janela ao invés de uma guia. Tá. Obrigada. É Nathalie ou Nathalie? Nathalie. Tá. Nathalie, obrigada. Então, é uma janela. Tá. Uma janela, certo. É essa aqui.
Deu certo? Deu sim, tá aparecendo pra gente aqui. E eu vou precisar do som também, tá? Vocês depois, mas o som é só mais para o final. Tá ótimo. Posso seguir? Pode. Se quiser Então, colocar a tela, mas pode deixar assim mesmo, professora, tranquilo. Aí a senhora também vê a tela. eu vou começar, então eu posso seguir, né? Se der algum problema, vocês me avisam. Pode deixar, fica tranquila. Tá certo. Então, como eu tinha já passado para a professora Renata, o título é Enunciações dos Estudantes Estagiários em Iniciação da Docência, Construção de um Dizer Autoral. Eu vou começar como eu sempre começo as minhas aulas, tá? Eu sempre começo lendo um texto de literatura. E eu vou começar com esse livro, que é um livro que eu gosto demais, que eu acho lindo, espero que vocês gostem, que é da Ana Maria Machado, acredito Só que seja... passar, Pro, você acha que o slide não passou, a senhora está conseguindo passar ele? Está no seu primeiro slide eu ainda. estou passando. Para vocês não está passando? Não, se você quiser colocar ali embaixo, naquela lupinha, ali no último... Espera aí, então. Deixa eu que engraçado. Ou F5 também. F5? Tá. Isso, dá para ver Deu se... certo? Não. Vamos Não ver. deu certo. Ele não está passando, ele está no seu primeiro slide. E agora? Agora abriu, agora foi para o abrindo caminho, agora foi. Todo mundo, vocês estão vendo ele, então? Sim, agora sim. Tá. Então, é da Ana Maria Machado, Abrindo o Caminho, da editora Ática, e as ilustrações de Elizabeth Teixeira. Peraí. Trocou? Para vocês, virou? Trocou, Pro, trocou sim. Tá. Em memória de Antônio Carlos Jobim. Essa é a primeira página, então. No meio do caminho de Dante, tinha uma selva escura. No meio do caminho de Carlos, tinha uma pedra. No meio do caminho de Tom, tinha um rio. Era pau, era pedra. Era o fim do caminho? Cada um no seu canto, com seu canto nos chamou, e nenhum de nós nunca mais ficou sozinho. No meio de caminho de Dante, teve uma estrada. No meio do caminho de Carlos, teve um túnel. No meio do caminho de Tom, teve uma ponte. No meio do caminho de Cris, tinha um oceano. No meio do caminho de Marco, tinha inimigo e deserto. E tinha muita longura pelo caminho de Alberto. Era pau, era pedra. Era o fim do caminho? Pedra que faz fortaleza, faz também mercado, bazar. Se eu conversar contigo, disso estou muito certo, consigo me aproximar. Com muito encontro e negócio, inimigo vira amigo. Quem está longe, fica perto. A caravana de Marco se encarregou de provar. Pau, toco, tábua, madeira, faz navio de navegar. Mastro firme, branca vela, tronco agora caravela para a distância encurtar. Com coragem sobre as ondas, Cris atravessou o mar. Não há distância para os pássaros, nem para quem cisma de ousar. Alberto pôs na cabeça que ia conseguir voar. Voou, dirigiu seu voo, era isso o avião. E desde então, a longura não atrapalhou mais, não. No meio do caminho de Marco, teve um mapa bem melhor. No meio do caminho de Cris, teve um mundo bem maior. E com o voo de Alberto, esse mundo ficou menor. No meio do meu caminho tem coisa de que não gosto. Cerca, muro, grade tem. No meio do seu aposto tem muita pedra também.
Pedra ou ovo? Fim do caminho ou caminho novo? Porta, ponte, túnel, estrada, mapa, voo, navegação. Quem disse que no fim da picada não se abre para a imensidão? Beco que vira avenida, muro que cai para o irmão, esperança renascida, escancarando a paixão, escancarando a prisão. É promessa de vida no meu coração. Aqui estão as contracapas. Bom, eu gosto demais desse livro e eu acho que ele apresenta uma rede, uma série de conexões e a beleza de muitos encontros e a intertextualidade de uma série de textos, de vivências e de experiências, né? E é por aí que eu vou caminhar com a minha apresentação. Eu tenho, então, como objetivos aqui, dessa minha fala de hoje, né? Eu vou focalizar, então, as práticas não só de escrita, tá? Mas muitas de escrita universitária, problematizando, então, a relação entre a prática da leitura literária e a escrita acadêmica dos estudantes estagiários no processo de formação docente, né? Por meio, então, usando as categorias dos gêneros discursivos e conceitos, né, muito caros da produção do Círculo de Bakhtin, como o conceito de autoria, de dialogia, enunciado e enunciação, eu quero problematizar, então, o processo de subjetivação que aparece, que a gente visualiza nas práticas escritas, como eu falei, não só escritas, eu vou apresentar trabalhos que não se restringem a produções escritas, nas disciplinas que eu tenho dado aula no curso de pedagogia, eu coloquei aqui de uma universidade pública, a Unicamp, na Faculdade de Educação. Deixa eu falar um pouco do Círculo de Bakhtin. O Círculo de Bakhtin são autores que não ficam restritos ao Mikhail Bakhtin, mas é o Bakhtin, o Voloshinov, o Medvedev e outras pessoas que, num determinado período histórico, se reuniam e produziram uma série de estudos a respeito, principalmente tendo em vista a literatura e a arte, sobre a linguagem. Bom, o contexto, então, da produção do corpus, né, dos meus dados que eu vou aqui compartilhar com vocês. Ele faz parte da pesquisa Discursos Entrecruzados na Formação de Professores e que eu tenho, nos últimos tempos, focalizado no tema da autoria nos textos universitários produzidos no curso de pedagogia, as vozes dos estudantes no contexto da educação superior. E, então, do lugar que eu estou, né, do meu lugar social de professoras das disciplinas, tanto do noturno quanto do diurno, eu vou estar fazendo essa discussão. Então, como professora de didática, metodologia de ensino, prática de ensino e estágio supervisionado. Eu acho importante, então, contextualizar, né, oferecer para vocês, né, apresentar como é que eu trabalho, uma vez que eu vou estar problematizando o material produzido das minhas aulas, né? Qual é a minha maneira de trabalho, qual que é a proposta pedagógica. É uma proposta de que os estudantes, então, eles têm que se inserir, mergulhar no estágio, né, junto aos sujeitos que estão lá na escola, entendendo como o que acontece na escola como práticas culturais, né, cotidianas, que são as práticas escolares. E a proposta é de que eles atuem, né, que eles sejam proativos, que eles interajam, que eles não fiquem numa situação passiva em sala de aula. Então, é o fazer com os sujeitos da escola e não ficarem
sobre eles, né? Uma coisa de observação, mais de participação. A aula, então, tanto a aula na universidade, no âmbito da universidade, né, quanto as aulas lá na escola, né, a aula é entendida como uma instância privilegiada no contexto do ensino. E no caso específico, como eu vou ver o corpus do trabalho é da universidade, então do ensino superior. Os dados que eu vou estar compartilhando com vocês, eu tenho acumulado, né, que esse é a minha objeto de trabalho, então eu tenho pincelado uma série de produções desde 2000 até os dias de hoje. E qual que é a proposta que eu tenho feito, né, dessas disciplinas? Então, a gente desenvolve, né, um estudo sistemático de autores que problematizam diversos aspectos do ensino e do trabalho docente. Eu posso citar aí autores que acho que é do nosso conhecimento, Snyders, a Marisa Lajolo, da área de letras, o Círio Pocente, de linguística, que discute a questão do ensino da língua, o Bernard Charlot, a Angela Kleiman, e outros, né? Eu estou aqui citando alguns, né? E também na partilha de experiências entre nós, né, dos estudantes estagiários que estão na escola básica e também discutindo a produção escrita. Qual que é a rotina, então, da nossa aula? Como eu disse para vocês, né, eu começo as minhas aulas lendo, como eu fiz agora com vocês, e eu faço isso desde que eu fui professora dos anos iniciais também, né? Então, assim, seguindo uma prática, né, uma prática de letramento, né, que eu desenvolvo e sigo de forma até muito rígida, no sentido do bom do termo, né, de forma sistemática. Então, eu começo com a leitura deleite, né, a leitura em voz alta de um livro de literatura, pode ser poema, eu gosto muito de crônica também, né, gêneros variados, né, então, e eu leio em voz alta nos moldes do que se caracteriza como leitura fruição, leitura deleite, leitura prazer, seja lá qual for a nomenclatura, no início do período na aula, e eu também, esses livros eu levo fisicamente, né? Na pandemia isso não era possível, mas hoje eu levo eles fisicamente, então a gente também manuseia esses livros. A gente também eu costumo escolher um livro completo de um autor da área para a gente ler como leitura obrigatória, além de textos também de leitura obrigatória. Uma aula do semestre, a gente assiste um filme que tenha um tema relacionado à educação, à leitura. Depois, se alguém quiser saber, eu posso dizer. Eu tenho medo aqui de me dispersar falando, mas são muitos filmes que eu tenho na minha lista e que a gente tem assistido. E também a escrita, né, como uma prática natural de uma disciplina de graduação, os estudantes têm que produzir sínteses, relatórios, pequenos ensaios sobre as suas idas à escola, como parte do cumprimento do plano de trabalho. Bom, que perspectivas teórico-metodológicas eu assumo em relação a essa forma de trabalhar minha de pesquisa, né, que eu estou pesquisando o meu próprio trabalho de professora, discutindo a autoria, o processo autoral dos estudantes na pedagogia. Então, eu tenho, então, pesquisado a minha própria prática no ensino superior. Uma das autoras que me dá base para isso, né, que me dá um guia, é a Marília Morim, que é uma autora bakhtiniana, né, que se baseia nos estudos bakhtinianos, e ela levanta a questão da alteridade, né, o eu e o outro, né, a questão do quanto a alteridade ela é requerida para o pesquisador quando a gente tem que circunscrever, delimitar, caracterizar o nosso próprio trabalho. A gente eu, Ana Lúcia, acabo me distanciando da professora Ana Lúcia quando eu tenho que delimitar e
e descrever a maneira como eu trabalho. Eu acabo dialogando com um outro. Eu também me apoio em Bakhtin, né, utilizando o conceito de exotopia para focar essa questão da alteridade, e também destaco aí as questões dessas fronteiras que a gente vai construindo e vai dialogando com elas entre o sujeito pesquisador e o objeto de pesquisa, e o quanto a gente vai negociando os vários pontos de vista para realizar esse trabalho de análise da fala do outro. Então, o conceito de gêneros do discurso, de enunciado, né, do Bakhtin, que o enunciado é tomado como a unidade, o elo de ligação, a unidade básica, né, da comunicação verbal, e os enunciados são entendidos como sempre carregados de ideologia, porque eles estão mergulhados, né, eles estão molhados das visões de mundo de cada um. Outra questão importante é prestar atenção e entender, né, tomar como uma referência esse caráter relacional do discurso, que é característico do enunciado, que a gente sempre diz algo para alguém, né? A gente tem um auditório social definido, um auditório social que está enraizado tanto pelo contexto imediato da produção discursiva, quanto pelo movimento sócio-histórico humano, né? Os estudos do letramento, principalmente pela professora Angela Kleiman, o Brian Street, o David Barton, que destacam o caráter da língua como uma prática social e apontam como a importância da análise das interações linguísticas sempre problematizadas, é importante que elas sejam problematizadas sempre a partir do seu contexto de produção, né? Entendendo, então, a prática da língua como uma prática sempre situada a partir da situação de produção. Os gêneros do discurso e as práticas de escrita acadêmica, né? Esse também é um outro conceito importante de ser apresentado antes de eu trazer aqui, né, os dados que eu vou estar compartilhando com vocês, entendendo as escritas dos estudantes que elas são geradas numa esfera acadêmica, né? É próprio do estudante estagiário ele produzir um relatório de escrita, e esse relatório de escrita, ele é para a universidade, ele é para, no caso específico, escrito para mim, que sou a professora do estágio, ou da didática, ou da metodologia de ensino. Então, os processos discursivos, eles acontecem tendo em vista, então, uma demanda de uso, uma necessidade de uso, que especificamente é da linguagem acadêmica, que ela demarca certas formas de dizer por escrito. Uma autora que me ajuda também, que eu me apoio, é a Malu Matêncio, que ela destaca a noção de gênero como um elemento diferenciador, né, o gênero acadêmico, né? Por que é legal tomar esse gênero para olhar e discutir as produções? Porque ele fornece indicativos da materialidade linguística e textual, assim como do processo discursivo. E investigar, né, produzir investigações por meio da categoria do gênero, possibilita ao pesquisador acessar tanto a estabilidade discursiva, que é uma coisa própria do gênero, são as marcações linguísticas, quanto da sua instabilidade, que é própria do gênero, que você tem sempre que atualizar os modos de dizer. Assim. Então, as práticas acadêmicas de escrita, eu também entendo-as, né, como práticas, né, de produção de identidades profissionais, né, que eu acho que esses trabalhos, eles nos fornecem indícios para compreender a formação identitária do professor por meio da sua inserção em processos de práticas acadêmicas de leitura e escrita. Acho que aqui eu já disse sobre a questão dos marcadores discursivos, que são mecanismos enunciativos, e a questão da autoria.
Esse é o último slide teórico, tá? E daí eu vou passar para a discussão dos dados. É o último de fundamentação teórica. A autoria nos textos dos estudantes estagiários. Voloshinov, que é um dos autores do Círculo do Bakhtin, ele sublinha bastante que a gente não pode entender a língua desligada do contexto imediato de produção, que é muito importante a gente sempre levar em consideração, então, que o que nós iremos aqui olhar, e eu vou ler para vocês, e que eu vou compartilhar com vocês, está ligado ao contexto dessa produção do estágio, né, de disciplinas em que os estudantes estão interagindo com os sujeitos na escola. Então, é importante lembrar do caráter social constituidor do enunciado e a importância dessa situação imediata nesses enunciados. E o quanto eles são marcados por uma atitude responsiva que faz parte do nosso dizer, né? Segundo o Faraco, que é um pesquisador brasileiro do Círculo de Bakhtin, né, que é bakhtiniano, ele diz que o conceito de autoria ele também está presente em quase todos os escritos de Bakhtin. E o quanto ele expressa, né, a importância da gente prestar atenção no posicionamento valorativo nesse processo de autoria, né? A entonação valorativa daquilo que é dito, daquilo que é escrito. E o Faraco, então, diz que a voz criativa é um ato de apropriação refratada de uma voz social, ou seja, que quando a gente diz, né, quando a gente nos diz, a gente diz para o outro como autor, a gente está se apropriando de vozes outras, né? E a importância também de olhar, que eu vou mostrar para vocês, o título, o quanto que o título expressa um grau de complexidade discursiva por condensar uma escolha no plano enunciativo. Então, eu vou para a primeira produção, que eu vou apresentar. É uma produção antiga, inclusive, é de 2002, né? O título do relatório é Encantos Contados, né? E essa estudante, é o relatório final que ela escreveu para a disciplina de estágio supervisionado. Então, o título do relatório foi Encantos Contados, e ela dá subtítulos. Então, o primeiro, e eu segui a sequência, o primeiro subtítulo se chama Encantos, o segundo, e ela desenvolve, né, cada um. O segundo é Descompasso, o segundo é Contando, Solicitações, Armadilha, Anseios, Supervisão, Calor Humano, Criador, Assumir Perigos que Enfrentam Suas Criações, Amadurecer, Utopia. E ela termina o relatório com esse poema. Encantos Contados. Se a escola não dá conta, dou a conta para a escola e a minha conta. Eu conto? Dar aula é um conto? Como conto as aulas? Eu canto? Alunos em que cantos? No encontro? No contrário? Encanto? Os nomes deles estão com pseudônimos, tá? Agora eu vou pegar, vou ler para vocês um trecho de um relatório de uma outra estudante em 2000, e eu achei o quanto que esse trecho ele que nem ele tem muito de intertextualidade com textos que a gente leu, né? Ela diz, no momento, a respeito das reflexões sobre o estágio. A ilha que realmente busco neste arquipélago, que é a sala de aula, a ilha que realmente busco neste arquipélago, que é a sala de aula, antes de cada um com os quais convivo, sou eu mesma. Percebo o quanto não me conheço e o quanto esse mar tem me aproximado daquilo que sou. Distante do tipo ideal, vejo que sou ainda aquela que grita, que faz acepções, que pune. Eu achei, assim, na ocasião, nesse ano especialmente, a gente leu aquele livro do Saramago,
A Ilha. É um livrinho pequenininho. E ela faz uma intertextualidade implícita ao Saramago aqui nessa reflexão, e fazendo, né, as suas divagações entre ela como estagiária, né, e sobre o que ela tinha de ideal e ela se vendo como estagiária, atuando como professora iniciante. Esse é um outro trecho de um outro relatório. Pronto, fiquei apavorada. Nunca dei aula, não tenho curso de magistério e tinha que preparar 2 regências. O jeito foi pensar, ao menos, no que se referia à matéria a ser trabalhada. Quanto ao como aplicá-la, bem, parecia fácil, por isso deixei para segundo plano. E creio que este tenha sido o meu maior erro. Eu também queria ter um pouco de Sherazade, aquela que seduz, conquista, estimula a curiosidade e prende a atenção dos alunos. Doce ilusão, não cheguei nem perto do que eu esperava. Bom, esse é um outro relatório, eu que dei o título, tá? Esse título, Construindo um Estilo, que a estagiária, eu vou ler, porque daí vocês vão entender. Ela começa o relatório assim: ensaio 1, a constituição do estagiário. Quisera ele poder encontrar nos acervos pedagógicos a constituição do estagiário. Seria de bom tamanho, seção X, título Y, capítulo tal. Algo do tipo, capítulo tal, do que é ser estagiário. Artigo 1º. Ser estagiário, quer seja na iniciativa privada, quer seja na esfera pública, implica na experimentação do indivíduo no espaço escolar, na sala de aula ou fora dela, buscando a apropriação de sentidos que lhe confiram a capacidade de construir saberes acerca do mundo escolar, visando a implementação da posição que ocupa, qual seja a de professor em formação. Parágrafo, acho que aqui é parágrafo 1º, né? Ao estagiário é permitido ser tomado por uma insegurança profunda frente a situações novas, ou que lhe pareçam estranhas, ainda que tal sentimento lhe prive temporariamente de capacidade de saber o que fazer. É uma constituição que me constituísse. Seria mais fácil? Ou não? Opto pelo não, creio-o mais valioso, porque me permite fazer escolhas daquilo que de fato desejo que me integre. Enquanto uma quase professora, seleciono do que os meus olhos veem e o meu corpo sente, o que ficará e o que irá embora. Esse é um extrato de um relatório do ano de 2006. Bom, o uso de títulos e subtítulos, né, que eu também discuto, né, marcas de autoria, um título de relatório, são títulos espontâneos, tá? Ou me tornar professora. Né? E nesse relatório, ela diz, no entremeio do relatório, enquanto isso, tinha alguns alunos em minha volta, pedindo ajuda para escrever, e eu comecei a ajudar, só que eu não estava dando conta de tantos alunos. Esse de 2008. Esse título me chamou a atenção de um relatório, Socorro, não sei dar aula, em 2000. Outro, de 2011, né? Relatório de estágio. Daí a pessoa coloca o traço e docência. Né? Síntese 2. A síntese 2 era por minha conta, mas a estudante decide. Né? Planejamento e correções. Exercícios e reflexões para a prática docente. Em 2011, um que se chama Na Pele de Professor. Em 2012, relatório de estágio. Do não lugar do estagiário à produção do lugar de professor-aprendiz em exercício. Esse foi também em 2012. Encantos Contatos foi o primeiro que eu li para vocês, né? Um que se chama Encontros e Reencontros, de 2014. Um mais recente, de 2019, eu não coloquei nenhum agora, depois da pandemia, O Poder da Sala de Aula. Como estar em sala de aula pode mudar a formação do professor e a vida das crianças. Eu já estou, agora, em 2019, eu propus
que eles elaborassem uma reflexão que não fosse só escrita. Eu vou compartilhar com vocês, ela tem som, tá, Nathalie? Ela tem som. É um minuto. É um minuto. Espero. Ai, mas peraí. Para eu acionar, eu tenho. Professora, daí você pode entrar no vídeo e o seu som mesmo que transmite. Tá bom? Peraí. Posso colocar? Vocês estão acompanhando? Pode sim, Pro. Então tá, eu vou colocar play aqui. Tá bom. Só que não está aparecendo para nós, Ana. Como a professora está compartilhando só uma janela, quando ela abre e vai para outra janela, tem que compartilhar de novo essa outra janela. Ah, não está dando certo? Não, porque tem outra janela agora, Pro. Ah, o que eu tenho que fazer? Vixe, Maria. Você vai lá em compartilhar de novo, lá embaixo. Compartilhar? Peraí, eu tenho que ir para... Peraí, só voltar para o Meet. O que eu tenho que fazer? Lá embaixo, onde você clicou para compartilhar aquela janela, clica lá de novo. Mas daí tem parar a apresentação, é isso? Isso, para essa. Tá, para essa. E aí você coloca de novo para compartilhar a janela a que você quer compartilhar agora. Ai, vixe, Maria, tá. Peraí, deixa eu só ver qual que vai ser. Peraí. Ah, é essa. Não é essa. É essa aqui, tá. Peraí, só um minutinho, vou pôr no começo. Tá. Nossa, eu fico nervosa, porque eu tenho tanta dificuldade com... aqui. Fica tranquila. Agora, tá. E é uma guia ou é uma... Acho que é uma guia agora, né? Acho que é uma guia. Se ela estiver na mesma janela que você, aí é guia. Veja se dá certo. Tá. Uma guia. É esse aqui. É isso mesmo. Veja se dá certo. Posso pôr play? Posso pôr play? Coloca aí pra gente testar. Tá. Me fala. Tá bom. Lugar. Espaço certinho. em que se está, em que se fica, em que se vive. Construções subjetivas ou objetivas. Quem é o dono do lugar para construir ou dar espaço, dar lugar ao outro? Quem sou eu neste lugar? Quem é o outro neste lugar? Nova, desvairada, sem nexo. Prefiro não ser como os lugares normalmente são. Fixos. Sou sujeito, móvel. Ora ali e ora aqui. Que mundo que sou, quem sou, onde estou. A postura, a fala que se curva. Sem pensar duas vezes, o lugar que se procura é aquele que se deslumbra. E também, sem pensar, o que se encontra é o que se perturba, desconfigura, reconfigura. Sujeitos balançam o espaço, o fixo vira móvel. O móvel fixa o olhar, troca, toca, começa tudo de novo. Não ficou... Nunca, peraí. Esse vídeo tem essa característica de eu vou vou mostrar só mais um, porque senão não vai dar tempo de conversar. Eu tenho mais um para mostrar, que é... O que eu faço agora para trocar? Você faz o mesmo esquema, para a apresentação desse, para apresentar a próxima guia. Parar a apresentação. Tá certo. Eu só vou achar agora, quero encontrar... Não é esse. Só estou procurando, tá? Tá bom, Pro, sem pressa, fica tranquila. Espera aí. Também não é esse. Espera aí, deixa eu ver se é esse. Não é esse. Só. Acho que é esse. Espera aí, deixa eu ver. Encontrei. Agora o que eu faço? Ele está numa guia ou está numa janela? Está numa janela. Aí então, coloca de novo, compartilhar a janela. Tá. Como que eu vou saber qual? Deixa eu ver se é esse. É esse mesmo. Tá.
Posso? Vou pôr play, se der errado, você dá um grito, tá? Esse é de 2 minutos e 50, e daí eu encerro, tá? Tá bom, pronto. Meus alunos não Tá gostam certinho. de ler. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não consigo compreender. Onde que o erro se fez ver? Logo eu, professor, não sei onde me esconder. Quando aquele aluno me diz que não sabe o ABC, eu já tentei de tudo. O que é que eu vou fazer? Enfiei goela abaixo, literatura demodê. Meus alunos só gostam do que passa na TV. Ninguém quer nem saber do livro que eu mando ler. Mas olha, entre um dia e outro, conheci uma mulher que é um tesouro. Seu nome, Marisa Lajô, me fez construir tijolo por tijolo. Uma nova teoria para mostrar o que aconteceu. Meus alunos não gostam de ler ou o erro que foi meu? Para gostar de literatura é preciso aprender. Para aproveitar a leitura, eu tenho que ensinar a ler. O gosto se ensina e nisso você pode crer. Quando eu parei para perceber, qual foi a última vez que eu parei para ler? Em quem as crianças vão se inspirar? Se nem sequer elas estão a olhar alguém a um livro degustar e verdadeiramente a leitura apreciar. Comecei a ler na sala, mas de um jeito diferente. Não é uma matéria de leitura, mas é de um jeito envolvente. Quem disse que na matemática também não tem leitura? Ou até mesmo lá na feira onde eu vou comprar verdura, a leitura está aí e eu posso até ouvir. Olha a menina ali que não lia, tá degustando um gibi. Nós professores nos juntamos em uma grande missão: fazer da leitura cotidiana aprendizado e diversão. Começamos um projeto no qual todo mundo se envolveu. Da faxineira à professora, todo mundo se derreteu. Que leitura mais gostosa, eu nem sabia que existia. Quando todo mundo se une, é diversão e alegria. Mas olha, eu sei que os tempos são difíceis e isso às vezes desanima. Como aquela história do azul para o menino e do rosa para a menina. Só não podemos ser como o facho e esse governo que aniquila. Ser como o Bozo que não sabe ler, nem a bula da cloroquina. E só para finalizar, peraí, eu vou então parar a apresentação. E o meu, deixa eu só olhar aqui o PowerPoint, se eu tinha, só para finalizar de conclusão, deixa eu ver se vale a pena, senão eu vou, acho que, acho que não há necessidade, eu prefiro parar por aqui, obrigada. Daí fiquem à vontade, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário. Sim, professora. Não, deu certo. Essas coisinhas mesmo a gente também sai do remoto, volta para o presencial, volta para o remoto. O Meet, a gente acertando aí, né, esses comandos. O pessoal aqui presente, por favor, quiserem fazer as perguntas para a professora Ana. Muito interessante os registros, o trabalho. Mas eu não quero comentar, quero deixar se o pessoal quiser perguntar. Pode levantar a mão, se quiser abrir o microfone também. A Suelen abriu o vídeo. Pode falar, Suelen. Eu gostaria de dizer que eu gostei muito da apresentação da professora Ana. O meu projeto de pesquisa, né, que foi encaminhado para o Comitê de Ética,
nesse momento, ele está voltado para as enunciações dos estudantes por meio da pedagogia Freinet. Então, eu estarei utilizando os instrumentos da pedagogia Freinet, como as correspondências, o jornal de parede, né, a roda de conversa, e o trabalho apresentado, né, ele vem mostrar o quanto é importante a gente ainda bater nessa questão da... Né? Acho que parou. Do aluno como participante desse movimento de ser estagiário, e não apenas como o observador, que eu gostei muito quando a professora colocou, né, o sujeito com os sujeitos da escola, e não sobre os sujeitos. Então, essa citação, né, me trouxe algumas, como se fossem algumas, não seriam visões, me fugiu a palavra agora, mas me mostra, né, que é possível seguir. Na minha dissertação de mestrado, eu também trabalhei a questão do estágio em tempos de pandemia, né, observando que o estágio veio apenas evidenciar algumas situações que já aconteciam na escola. Então, com seus dados aí que vêm sendo construídos já há um longo tempo, eu fico muito, muito feliz em saber que é um caminho muito longo, mas produtivo, né, e que tem tudo para que possa dar certo. E gostaria de agradecer pela partilha das informações. Obrigada, Suelen. Que bom te ouvir, que bom saber disso também. Valeu. Fico bem contente, bem feliz e desejo sorte aí. Muito obrigada, professora, e é um prazer também falar com a senhora. Muito obrigada. Mais alguém, por favor, quiserem fazer aí alguma pergunta, alguma colocação, comentários? Acho que esse ponto que a professora Ana traz, né, da pesquisar a própria prática, né, professora? O papel do estagiário, sabemos que nós temos uma cultura do estágio, né? Eu tenho uma pergunta para te fazer, eu vou aproveitar, aí estimulo os outros. Eu também sou orientadora de estágio há muito tempo na licenciatura, e eu percebo que a gente tem essa cultura, né, professora Ana? Não só na universidade, mas também eu percebo nas escolas, quando eles recebem os nossos estudantes, né? Assim, como que a gente, assim, na sua experiência, como que você percebe essa quebra? No sentido do estagiário, sabe, aquele que entra, senta, né, pega as suas anotações, e como que você vê se a gente teve alguma evolução, se não teve, mudanças? Eu percebo algumas resistências ainda, professora. Então, como professora de estágio, eu sempre tive como conduta solicitar que eles façam, quer dizer, não é só e discutir isso também, discutir a partir de leituras que me ajudam a fortalecer essa ideia. E também, como professora, né, como professora de estágio, eu também provoco esse tipo de situação, porque tiveram alguns relatórios que eu li aí que eles se referem a ter que fazer regências, né, que o nome é bem antigo, né? Então, eu solicito que eles façam algumas atividades, e daí eles têm que negociar isso com a professora. E mesmo na situação em que as professoras, ou o professor, agora tem tido um pouco, às vezes um ou outro homem, mesmo as professoras da escola, que têm resistência, né, por se sentirem invadidas, constrangidas, acharem melhor o estagiário ficar quietinho, mas como faz parte do estágio, como elas são professoras, todos nós sabemos que existe estágio.
Então, eu provoco esse tipo de situação, mesmo porque daí no relatório eles precisam relatar que atividades desenvolveram, quais os tipos de interação que aconteceram. Então, daí não é possível ficar numa situação de só sentar e não fazer nada. E eu acho, uma maneira como eu tenho sentido, Renata, é que isso tem já mudado já, assim, por conta de todos os professores que estão na escola, eles sabem que existe o estágio, mesmo que tenham suas reservas e seus constrangimentos, e porque também uma coisa que eu trabalho muito com os estudantes, e isso acontece na escola, muitas vezes é visto não de forma boa, pensa, eu tenho que atender pais, você pode ficar com a turma, eu tenho esses imprevistos que fazem parte do trabalho, que fazem parte da escola, né? Então, eu sempre oriento para que eles aproveitem essa situação para se experimentarem na pele, né, de um professor, de uma professora. E daí eu também, e terminando a minha resposta, eu também recomendo sempre que eles, quando se deslocam para o estágio, para que eles levem com eles ou livros de literatura, porque daí a nossa biblioteca tem acervo, né? Então, ou livros de literatura, folhas em branco e lápis, que são coisas baratas e simples, para que eles possam ter um plano B, um plano C de ação, se eles se virem em situações não planejadas e situações como essa. Fique com a turma, enquanto aconteceu um problema, eu tenho que ir lá numa reunião com a diretora. Apareceram os pais, eu tenho que atender. Então, acho que esse tipo de... Eu sempre vejo isso e converso com eles sobre isso como situações de oportunidade, porque eu também sei que alguns colegas nossos até criticam, tem todo um discurso até de, como é que chama, de exploração dos estagiários. Eu não me junto às pessoas que têm essa visão. Eu acho que essas situações são oportunidades de aprendizado. Claro que situação limite, daí de abuso, mas eu nem vou falar dessas situações que estão fora da casinha, né? Eu acho que essas situações inesperadas, eu as entendo como oportunidade, e eu converso isso com a turma, porque isso acontece sempre. Né? Fica com a turma enquanto eu vou fazer tal coisa, você pode me dar uma força aí que eu vou ter que sair? Então, eu vejo isso como uma oportunidade, trabalho bastante com eles a ideia disso, tanto falando sobre isso, quanto até a questão de literatura, etc., histórias que comentam sobre isso, crônicas que comentam com essas situações. Acho que é isso. Não, perfeito, professora. Eu queria ouvir um pouquinho isso de você. Quem mais, gente? Aí o pessoal que está aqui conosco. Camila, Jonathan, Tamires, Giovana, Guilherme. Temos 2 Jonatas. Será que ninguém mais gostaria de fazer nenhuma colocação? Está aí um silêncio. Mas eu acho que ficou muito claro, professora Ana, não sei, para mim ficou muito claro, eu gostei muito dessa questão da literatura. Eu acho que né, essa perspectiva da leitura, que traz cultura, né, que enriquece, que enriquece a formação das crianças, né, dos estudantes. Acho que isso é extremamente saudável e muito agregador, né, na minha perspectiva, do lado de cá. Mais alguém? Não sei se a Nathalie gostaria de dar algum recado. Comigo está tudo tranquilo, Rê.
Aqui a Evilaine colocou agradecendo, professora Ana. Eu acho que é isso, Ana. Não sei se você gostaria de colocar mais alguma questão para nós. Tá fechado seu microfone. Não, obrigada. Eu, inclusive, estou olhando aqui, o tempo são 3 minutos, está terminando, né? Não, deu certinho, foi muito, Deu certinho. ótimo. Isso. É que agora, às 7 horas, também o pessoal começam as aulas, né? Sim. Sim. Eu queria só fazer um pedido para vocês, e Nathalie também. Eu estou vendo essa tela que está aqui, estágio, na coisa de compartilhar. Eu não tenho uma autorização, eu não imaginei que isso, eu queria que deletasse essa tela. É possível? Claro, qual professora? Essa está aqui na tela de conversa, chat, né? Na tela de conversa, ficou o compartilhar estágio, tá vendo? Nathalie? Não estou enxergando onde você está falando, Pro. Na chat com todos. Sim. Chat com todos. Tem um link aí. Esse link tem um link. Da lista de o presença. link de presença. É a lista de presença, professora. Não, ó, depois. Então só tá para mim, para vocês não tem um link? Só Esse para Forms? Não é Forms, não tem nenhum link, só tem os Forms. Só o Forms, para mim também aparece o Forms. Então tá bom. É porque, então tá tranquilo, era isso. Então tá bom. Então eu queria agradecer mais uma vez, professora Ana, e seu aceite, tá bom, do convite. Nós vamos te mandar aí as certificações, ou a gravação também, né, obrigada. Nath? Tá ótimo. Pode ficar tranquila. E importante aí, assim, a gente está sempre mantendo esse diálogo, né, trazendo aí convidados de ponta que estão aí trazendo as suas pesquisas, os seus trabalhos para a gente refletir um pouquinho, tá bom? Obrigada, viu, professora Ana? Foi um prazer conhecê-la. Obrigada, foi um prazer também. Obrigada, Nathalie, pelo apoio e obrigada a atenção de todos. Obrigada, Renata. Imagina, obrigada a você, professora, foi ótimo. E boa aula para todo mundo aí. Boa aula, isso. Tchau, Rê, tchau, professora Ana, até mais. Tchau.